E aí, pessoal, a gente está começando aqui esse podcast, né, sobre engenharia estrutural. E é um projeto, né, que tem tudo para dar certo. E a gente espera que a gente seja colocado diversos temas na mesa aqui para a gente conversar, para a gente poder discutir. Um deles, né, vai ser sobre proteção, né, que é a área que eu trabalho, é a área que eu estou há mais de 10 anos no mercado fazendo isso. E tem aqui também o Flávio, Roberto e o Fábio, né? Que também vai falar um pouco das suas experiências com projeto, com recuperação estrutural, na engenharia em si estrutural. E é isso aí. Pedro, me fala também um pouco da tua história. Tu trabalha em que empresa? Então, eu sou engenheiro civil, né? Eu trabalho na Improtec Proteção, né? Hoje eu estou como sócio da empresa, né? Junto com o Fernando, né? Fernando tem mais de 20 anos no mercado também de proteção e eu tenho mais de 10, então a gente soma essa experiência que a gente tem, né? Para poder, né, trazer, desmistificar, né, a proteção em si, né? E implantar essa cultura, esse movimento, entendeu? Essa estrutura, esse tipo de estrutura no mercado, né? Não só aqui em João Pessoa, no Nordeste como todo, a gente pode falar assim. E é isso. A Improtec, ela nasceu, né, um braço, né, da Impacto, né? A Impacto foi a pioneira no sistema de proteção aqui no Brasil. E assim, a Impacto ela cresceu, chegou a um ponto que ela teve que ir se dividindo para poder atender com qualidade a todos os clientes no Brasil. E aí a Improtec nasceu disso, né? A gente é oriundo da Impacto, né? Eu e Fernando, nós somos sócios. E aí, né, a gente assumiu essa responsabilidade, né? A gente tem atuação aqui na Paraíba, né? Tem atuação em Pernambuco, tem atuação em Alagoas, tem atuação em Sergipe. Também a gente tem equipe, né, em cada estado desse, né? Em cada estado desse a gente tem uma equipe própria, né, de cada estado, né? Então os colaboradores eles são locais, né? Aqui na Paraíba os colaboradores a gente tem são de João Pessoa, né? Então em Pernambuco é o pessoal de Recife, de Jaboatão, de Olinda. Em Maceió o pessoal é lá de Alagoas, o pessoal é de Maceió também, de Maceió. E aí é assim, a gente tem todo um aparato, né, uma estrutura, né, em cada estado desse, né, com técnicos, com auxiliar de engenharia, com estagiário, com técnico de proteção, com montador, com tudo. Então você tem uma estrutura em cada localidade dessa, né? Isso, a gente tem uma estrutura em cada localidade dessa, né, e um escritório, né, também uma base, né, de apoio em cada localidade dessa, né? Então assim, e aí a gente tá aqui para conversar um pouco sobre proteção, né? E também sobre engenharia estrutural, né? Que Flávio aqui proteção hoje e estrutura de concreto armado, pré-moldado, protendido, tem tudo a ver, né? Hoje a gente sabe que a proteção ela vem ganhando força por conta dessa tendência natural dos grandes vãos, de uma arquitetura mais robusta. Limite de gabarito também, né? Que tem aqui no João Pessoa tem esse problema demais essa situação. Tem em Maceió também, tem muito essa situação do limite de gabarito também. Fábio eu já conheço, né? Mas eu queria que ele se apresentasse. Porque Fábio é assim, onde tem perigo, chama Fábio. Onde Fábio tá é porque deu problema, né? Deu problema. É o rapaz dos problemas. Já disseram que eu era o portador do caos. Mas não é um apelido muito bom, não. Não. Um nickname muito bom, não. Era o meu filho da engenharia. Mas meu nome é Fábio Giovanni. Eu sou engenheiro civil também, formado aqui na Paraíba. Estava até conversando agora que esse ano completei 22 anos de formado, né? Militei em diversas áreas na construção, em áreas mais específicas na impermeabilização, projetando, né? Comecei a carreira fazendo projetos complementares e muita coisa, e comecei a ganhar muita experiência nessa área
de edificações praticamente em todos os setores. E isso abriu um leque de atuação muito grande que me permitiu trabalhar na área que eu tenho trabalhado hoje, que é a área de tecnologia da construção e a área de patologia das construções. Sim, sim. Né? Então eu tenho atuado muito na prevenção do problema, né? Quando presto serviço para algumas empresas, algumas construtoras, no melhor construir, na melhor forma de construir, na coordenação, né? Da construção de uma maneira geral. E tenho atuado, né? Que essa área, desde muito cedo eu venho estudando sobre isso, mas eu venho trabalhando com ela mais recentemente, há uns 15 anos, que venho trabalhando com essa parte de patologia das construções. Muito mais especificamente a patologia nas estruturas de concreto armado. Mas a gente atua também com alvenaria estrutural, tal, a gente tem um bom entendimento a respeito disso, já fez muita coisa de alvenaria estrutural, mas basicamente na estrutura de concreto armado a gente vem trabalhando com essa garra nesse sentido aí. Então, já estudei muita coisa, já fiz muito curso, muitas lato senso na vida. Já passou por muita experiência em obra, né? Muita experiência em obra, vivo para estudar, né? Sou apaixonado pela engenharia estrutural. Então, esse sou eu, vamos dizer que seja eu. E tu, Flávio? Conta um pouquinho da tua história. Vou contar também, né? Eu me formei no final de 2004, né? Então já vai fazer agora 19 anos, né? Que eu sou formado. Me formei pela Universidade Federal da Paraíba, né? E logo depois fui estudar lá na pós-graduação, né? No mestrado no UFPE, em Pernambuco, onde eu conheci grandes professores, conheci excelentes profissionais que estão atuando hoje no mercado. Os professores, pelo menos na minha época, né, eles eram profissionais, eles eram chamados para fazer as grandes obras. Então eu tive contato com as pessoas que desenvolveram as normas. Sim. Eu tive essa oportunidade. Então eu fico contando até para os meus alunos, tanto da época de faculdade, quando eu dava aula, quanto do portal Estruturas Online, no qual a gente vai falar daqui a pouco, que eu tive... eu não tive acesso à fonte primária, né? Mas eu tive acesso às pessoas que tiveram acesso à fonte primária. Então, assim, eu consegui absorver muita coisa deles, e naquela época a gente não perdia muito tempo. Por quê? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, então a gente focava no estudo. No estudo, né? Praticamente muitos dias eu dormi no laboratório, porque quando a gente saía da faculdade, né, do mestrado, a gente, eita, o portão fechou. Se a gente pular o muro, a gente a polícia vai pegar a gente. Então só tem um jeito, né? O professor pode fechar a porta que a gente vai ficar por aqui mesmo, né? E a gente dormia, quando dava 5, 6 da manhã, a gente dava um cochilo em cima da mesa mesmo. Terminava, 8 horas estava para aula, né? Isso é a vida das pessoas, isso é a vida normal dos estudantes. Do estudante, isso né? Não tem nada de anormal, isso é a vida de quem quer aprender. É né? verdade. Então, assim, desde cedo, até por influência do meu irmão, Fábio, né? Fábio é meu irmão. É o mais velho, Fábio? Tá. Peraí. Parece não, né? Com certeza, né, rapaz? Ele tá mais inteiro, hein, Fábio? Por influência de Fábio, que me colocava para fazer as questões da 7ª, 8ª série, né, de física e matemática. Então eu comecei eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre soube que eu queria ser engenheiro. Eu gostava muito de engenharia. Mas eu descobri realmente que queria ir para a área de projeto. Eu sou projetista de estrutura. Na faculdade, depois que eu terminei as primeiras cadeiras, né, e comecei a entrar na parte profissional do curso, né, da parte de projeto. Então, assim, eu vendo as obras que o Fábio fazia, vendo as estruturas, olhando os projetos que ele trazia, porque ninguém sabe de tudo e ninguém nasce sabendo. Você quer ser projetista, você tem que ver os projetos das outras pessoas. E naquela época era muito difícil o acesso. Praticamente eu fui estagiário dos meus próprios professores e isso me deu um know-how muito grande. A escola foi boa, né? A base veio forte, né? Veio forte lá da tua terra, né? Tu é de Pernambuco? Sou de Pernambuco. Isso aí, pronto, lá da tua terra. É. Professor Ezio, professor Bernardo Horovitz, né? Eita. Que eu me lembro de uma coisa que ele dizia, que tinha aquela função, né? Ele queria, como é que eu transformo uma função, só quero pegar a parte positiva dela. Aí o pessoal dizia, bota uma função módulo, professor. Ele dizia, fuja dessa função como quem foge do demônio, meu filho. Pronto. A gente se mijava de rir, todo mundo ficava com medo de rir, né?
Mas era para explicar, ele enfatizava bem a forma que ele falava, que a função módulo é um problema. Por quê? Quando você vai chegando lá perto do mínimo dela, ela pula para o outro lado, ela vira negativa. Né? Então, a gente hoje tem falta desse ensino, falta dessas que hoje é chamado de gatilho, né? Né? Modernamente, não sei como é. Mas, enfim, isso trouxe para a gente assim, uma grande evolução mental. A gente chegava para estudar e aprendia de fato as coisas. Por isso que é tanta dificuldade que eu tenho de apresentar uma proposta de projeto hoje, que as pessoas não estão conseguindo mais entender, né? Então, eu acho que o objetivo principal da gente aqui, com essa série de podcast que a gente vai fazer, é abrir os olhos das pessoas para a realidade das coisas. A gente precisa olhar para o mundo real e ver o que está acontecendo. E é muito sério. É verdade. A gente tem tido alguns problemas dessa natureza. Né? Eu que trabalho com uma grande parte do meu tempo é desprendido nessa área de problema, né, de manifestação, de doença nas estruturas, nas edificações de maneira geral. A gente tem visto cada vez mais, né, esse destoamento, essa separação entre a realidade e o que se faz para chegar lá. No ambiente acadêmico, até mesmo no ambiente profissional. Até mesmo no ambiente profissional a gente tem visto essa realidade. Me parece que uma esquizofrenia generalizada tem acometido a nossa sociedade. E, obviamente, as profissões vêm sofrendo com isso também, né? E trazendo aqui, Pedro, o assunto proteção, estruturas em concreto, protendido e armado para a mesa, é uma das coisas que eu tenho bastante curiosidade também, né? Porque eu sou muito do projeto, né? Eu não trabalho com a parte de campo. Vocês que trabalham mais com a parte de campo. E você, eu sou muito de campo. Qual é a dificuldade hoje que você encontra para viabilizar teu sistema para que as pessoas contratem um serviço de proteção? Hoje o mercado, graças a Deus, ele está bem, assim, a proteção ela já está bem dentro do mercado, né? Hoje não tem um construtor que você chegue e diga que não conhece a proteção. Pelo menos ele já ouviu falar, né? Mas, assim, a dificuldade que a gente encontra é porque alguns construtores, eles são construtores, né? Assim, como é que eu posso dizer? Não vou nem citar aqui, não vou nem me prejudicar aqui com algumas palavras, né? Mas, assim, a parte do custo, né? Podemos trazer a parte do custo, né? Muitos têm medo. Sabe que o empresário, o empresário da nossa região, infelizmente, né? Uhum. O mercado da construção civil regional nosso aqui, vou tirar um pouco Recife, mas aqui em João Pessoa, porque eu conheço bem aqui em João Pessoa, ele é muito imaturo, né? Tinha um presidente do Sinduscom que dizia que o mercado de João Pessoa é formado de diversas formiguinhas, né? Você não tem uma grande empresa, apesar de que agora a gente está tendo no mercado algumas empresas com um capital bem mais Aqui. Evoluído, vamos dizer grande, né? Mas, de fato, a gente tem empresários de poucas obras, né? Então, isso aí, de certa forma, dá o tom da conversa. Né? Isso faz com que também o sistema ele não corra tanto, né, aqui. Mas, assim, a gente hoje tem grandes construtoras aqui em João Pessoa, extremamente organizadas, né? Não só mesmo em Recife. Mesmo as pequenas, elas são organizadas. Tem né? sistemas de qualidade, sistemas de gestão. Então, assim, mas o grande gargalo para você chegar e tentar convencer um construtor é realmente o receio, né, de ter um custo elevado na sua estrutura, né, que a gente pode falar até assim, porque nem todo projetista hoje ele calcula protendido, né? Então, assim, o projeto em si, quando ele sai bem alinhado, sai bem enxuto, né, não tem como a conta dar errada. É mais barato protender. Então, assim, o pessoal, os construtores, eles têm muito receio nisso, sabe? Mas, assim, aqui o mercado, ele já aceitou. Né? A proteção ela já foi bastante aceita aqui, não só em João Pessoa, no Nordeste, no Brasil como um todo. Eu posso ser bem a verdade se exato. Impõe, né? A verdade se impõe, né? Como tava falando de verdade. A verdade se impõe, entendeu? Então, tipo assim, tinha um professor,
curso de pós-graduação que eu fiz, que ele dizia que onde houver tração, que eu leve a proteção. Então, tipo assim, a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Mas está sendo bem aceito, entendeu? No mercado, está sendo bem aceito no mercado, e a gente pode, assim, como voltando a falar, né? O receio de você ter um projeto muito carregado, muito custoso, entendeu? A estrutura muito custosa, né? Mas, assim, tudo parte da premissa de uma boa arquitetura. Flávio pode até falar bem mais do que eu disse, né? Uma boa arquitetura, um bom projeto estrutural, né? E aí tudo isso desencadeia, né, um ambiente mais favorável. Um ambiente mais favorável, entendeu? Uma arquitetura favorável, um projeto estrutural favorável, entendeu? Uma industrialização do processo em si, na execução da estrutura, né? Entendi. Que a gente tem, podemos citar até a Impacto, né? Que tem um sistema, o PaviPlus, né? Que ele tem uma modularização na estrutura, aliado com a proteção, aliado com sistema de forma mais adequado. Sistema de forma mais adequado, justamente. Geometricamente mais. Então, mais tipo assim, ajustadas. tudo isso, né, leva, né, para poder a gente conseguir implantar na cabeça do construtor que a modularização, a eficiência na mão de obra, né, na montagem do sistema, tudo isso leva a uma redução no custo da estrutura. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, mas está sendo colocado em prática aqui no mercado, no Nordeste e no Brasil, né? O pessoal está começando a ver, como Caracas fala, né? A produtividade não é responsabilidade da mão de obra, né? E sim dos seus processos, né? Então, tipo assim, quando a gente cria processo na construção civil, né? Engenharia de métodos. A gente consegue... Engenharia de tempos e movimentos, né? Isso, a gente consegue, né, trazer um custo-benefício, uma redução, um barateamento da estrutura em si, né, no global, né? Então, assim, quando o construtor ele entende isso, ele vê que realmente é mais barato protender. E é isso. Você falando me fez lembrar de um assunto, né? Você tocou na questão Fábio falou da questão do construtor ele ser preparado para absorver novas tecnologias, né? Mas eu me lembrei do seguinte, né? Em 2016 para 2017, não tanto tempo atrás, né? 6 anos. Pouco tempo. Chegou um colega, né? Um colega seu também, de uma empresa Sim. parceira chamada Probeton, que hoje trabalha na parte industrial, né? Diogo. Exatamente. Gente boa. A gente começou a fazer um trabalho. Traz Diogo pra cá também. Vamos chamar. Só chamar. Diogo, ó. Tá acostumado, acho que ele não tá levando mais sol, não. Mas vem pra cá que aqui tem ar-condicionado, viu? Então eu comecei a fazer os primeiros estudos e a colocar, assim, as primeiras publicações. Eu fui uma formiguinha, mas eu dei minha contribuição, né? No portal Estruturas Online, né? Depois a gente vai apresentar o nosso portal. E comecei a até impulsionar naquela época, né, que era totalmente diferente de hoje, um material comparando a estrutura de concreto armado e concreto protendido. Cheguei para o primeiro cliente oferecendo essa proposta. Naquela época as coisas não estavam ainda bem resolvidas, né? Depois da pandemia isso melhorou porque o preço do aço subiu muito. Então, falando da proteção, por que utilizar a proteção? Porque, primeiro, né, o aço protendido ele tem praticamente 3 vezes mais resistência que o aço armado. Isso. E ele não custa 3 vezes mais. Passivo. O aço passivo. E não custa 3 vezes mais, né? Aí voltando, me perdoe só porque antecipei isso, mas voltando à formação, como foi as minhas primeiras obras protendidas aqui, em laje lisa? Eu tinha um aluno chamado Lamarck, né? Ó, Lamarck. Ele pode estar fazendo a obra dele. Você pode ir para cá também. A empresa dele, se eu não me engano, era Lavi. Ainda Lavi. Lavi, né? Então ele Flávio, eu quero fazer algo diferente. Eu disse que é mesmo. Então vamos fazer um prédio seu em laje lisa protendida. Então foi o meu primeiro projeto. Eu acho que esse projeto foi feito em 2018. Só que eu já vim explicando isso em sala de aula, então já vim formando a cabeça dele, né? Apresentando o sistema, falando do que é da parte boa, da parte ruim, dos benefícios, dos malefícios, né? E eles
ele embarcou e fez o primeiro projeto em Laje Lisa. Então, assim, a partir desse projeto surgiram vários outros. E o Brasil parece que embarcou. E ao mesmo tempo embarcou, foi junto, né? Foi junto. E o nosso Instagram hoje, como ele é muito bem visitado, depois você diz o Instagram da Improtec, né? A gente vai fazer uma... Improtec.proteção, já diga agora. Sigam lá, viu? Eu tenho o Fábio. Sigam lá. Fábio Giovanni Engie Consultiva. Pronto, e o meu é Flávio Roberto Projetos. E o Estudos Online. É o blogueirinho, é o cara que tem mais de 20 mil seguidores aqui no Instagram. Aí eu comecei a fazer esse trabalho e notei que os próprios calculistas, eles se sentiram na responsabilidade de também estudar um pouco mais sobre o assunto. Então foi uma coisa que nasceu naturalmente e forçadamente, porque ninguém quer ficar para trás. É verdade. Ninguém quer ficar para trás. Então, essa é uma necessidade que parte dos projetistas. E hoje a procura tá grande. Hoje a gente chega pra gente, né, que é empresa de execução, né, chega muito lá no escritório, né, projetistas pedindo soluções em Protendido, pedindo indicações de projetistas para fazer collab, né, para fazer parceria, para poder, entendeu? Porque hoje a faculdade, voltando para hoje a faculdade, ela não ensina, a universidade ela não ensina você a projetar, né? É muito difícil, hoje tem que ter uma especialização e tem que, depois da especialização, primeiro você um aprende curso de projeto, mas de fato não ensina a projetar. Primeiro você aprende a calcular concreto armado para depois, né, aprender a calcular concreto protendido. Então, tipo, normalmente o projetista ele tem que ter mais de uma especialização para chegar lá. Então, tipo assim, hoje a gente tá vendo que tem muito projetista, né, que tá chegando querendo aprender a calcular protendido. Né? Isso é uma coisa boa, porque mostra que, tipo... Aparece para vocês? Aparece, porque, tipo, mostra que eles entendem, né, que há necessidade de implantar o sistema na sua estrutura, e como o Flávio falou, né, não querer ficar para trás, né? Porque hoje, não vou dizer nem que é moda, né? Porque não é moda, mas hoje a tendência... a gente ter um projeto mais enxuto, uma estrutura, né, feita através de processos. Então, limpa, tudo isso leva à proteção. Entendeu? Tudo isso leva à proteção. Os benefícios são de fato muito grandes. E Flávio, no Estruturas Online, lá no Instagram dele, ele divulga bastante, né, a proteção. Né? Flávio é conhecido como o cabo que só calcula protendido. Rapaz, meus clientes às vezes, Flávio, esse projeto, eu disse, tem uns cabinhos aí dentro? Eu não quero botar o cabinho não, rapaz. Não. Flávio é conhecido. Ele mesmo fala, rapaz, esse negócio de concreto armado é um trabalho da porra de fazer. Quando tem gente que acha um trabalho fazer o protendido, né? Flávio já acha que é um trabalho fazer concreto armado, que dá, muito trabalho. Eu quero tocar num assunto sensível, num tema sensível, né? Sobre proteção, né? Porque aqui a gente tá para debater. Não, a gente tá aqui, a gente tá pronto para levar tiro e porrada. Aqui é para trazer, polêmico. O tema, a gente só traz aqui o que é polêmico. Se não puder me envolver, eu saio aqui. Se não puder envolver, eu saio. Então, vamos lá trazer a primeira polêmica, né? Que praticamente hoje... o tema escolhido foi uma comparação entre dois sistemas estruturais. E só deixando claro que isso aqui não tem nada ensaiado, não tem nenhum roteiro, nem nada. Aqui é para depois não dizer, não. Tá programado. Não me responsabilizo daqui para frente. Pronto, então vamos começar a polêmica, né? Eu sei que tu gosta de polêmica, de polemizar, meu Deus do céu. Não me bote enrascada, não, viu? Eu vou perguntar aqui para Fábio agora, né? Porque eu gosto de ver a visão das pessoas que não são projetistas, né? Isso é importante demais. Fábio, qual é a tua visão? Por que tu acha que os profissionais da engenharia... Vou melhor formalizar essa pergunta. Qual a dificuldade que o engenheiro tem de calcular a proteção? O que é que ele não consegue entender, no teu ponto de vista? Rapaz... Veja bem, eu acho que a dificuldade que o engenheiro tem de mudar, porque é uma mudança, né? Como você disse, na graduação a gente vê o concreto armado, né? As teorias de flexão, né? Aquelas famigeradas
formas de calcular laje. E só a título de disciplina, na minha época era Optativa, né? disciplina optativa, eu paguei com crédito pretendido, entendeu? Só a título de disciplina optativa é que a gente via a proteção. Então, entenda. Lá no Instituto. Lá no Instituto Federal de Pernambuco, ela é uma disciplina praticamente obrigatória. Praticamente obrigatória significa que não é ainda, né? Não, mas é porque ela é ofertada sempre. Ela é sempre ofertada faz parte da grade curricular. Na época que eu me formei, não era obrigatória. Então eu me pagaria ou lá não pagaria. No Instituto Federal de Pernambuco e era obrigatória. É obrigatória, né? Não sei se hoje se mudou grade, alguma coisa veja bem, tiraram, mas... Então, eu tenho algo que é meio que uma caixa preta, a princípio. Eu não conheço. Entendendo? Então, tudo que não se conhece, entendeu? E eu acho que atualmente a gente está vivendo uma crise muito grande profissional. No ensino também, né? Profissional em decorrência da crise pretérita, né? No ensino, na formação da criança, de tudo. De tudo. Então, imagine como o cara chega, depois de formado, com essas dificuldades todas, e aí chega-se numa condição de ter que fazer uma coisa e que vamos analisar direitinho. Para o cara que está de fora aqui, é meio leigo, ou leigo, né? Vamos puxar uns cabos com 15 toneladas. 15 toneladas. Isso é se cabo afrouxar, hein, Entendeu? rapaz? É uma dúvida, né? Daqui a quanto tempo eu tenho que puxar ele de novo? É caro demais, eu tenho que... como é que faz pendurado lá? Entendeu? Então, tudo isso eu acho que faz com que, né, crie-se essa barreira. Tanto para o engenheiro projetista, como também para o construtor. O construtor também. O engenheiro do construtor. Será que não tem também uma parcela daquelas pessoas que estão ali ao redor dele? Que não tem aquele entendimento todo. Né? Um problema também, que o Flávio até perguntou, você colocar uma outra empresa dentro da sua obra também. Tem isso também. Hoje é menos problema, a terceirização não é tão problemática não, mas... Né, mas então vamos levar aqui em João Pessoa a gente não vê muito terceirização. Normalmente os construtores eles têm as suas equipes próprias. Quando há eu trabalhei com terceirização de estrutura. Né? Quando o negócio estava bom, epa, as coisas, né? Daqui a pouco não está. Isso dá um podcast, essa parte aí. Dá um assunto bom, viu? Aqui em João Pessoa a gente não vê assim muita empresa que terceiriza a estrutura. Né? Assim, é mais os próprios construtores, eles mesmos eu acho que executam a sua estrutura. Eu acho que a gente começou com isso aqui em João Pessoa. Talvez tenha começado com isso. Claro, tem alguém que fez uma estrutura ou outra ali, mas uma empresa que só fazia terceirização de estrutura, acho que foi a gente que começou com isso. Né? Depois apareceu alguns outros também, mas... então, Fábio, eu tô achando que Vinícius também merece uma... Vinícius da Econ. Da Econ. Que foi sócio de Fábio durante muito tempo. Fábio, sim. Como a gente tá aqui para polemizar, fala aí um pouco sobre o quarto escuro do terror. O quê? O quarto escuro do terror. Quarto escuro do terror. Essa eu quero saber. Será que ele entrou no quarto escuro do terror? Ele é mais novo do que a gente. É aquela que tem na internet agora. Você quer R$10 ou quer um presente misterioso? Conta um pouquinho desse quarto escuro do terror aí. Porque a gente pagou uma disciplina no mestrado aqui na UFPB de teoria da elasticidade, né? E o professor, acho que eu fui... Fábio, toca no nome da pessoa. Você não vai dizer quem é a pessoa, né? Cuidado. Mas a gente, né? Que ele assessoria jurídica, pronto, que assessoria eu tenho, fique tranquilo. Ele falou o seguinte, do quarto escuro do terror. Não, eu entro lá, acendo a luz e vejo tudo. Você lembra da pessoa que disse que no terceiro dia de aula ele disse, eu vou me embora daqui? Uma disciplina, meu amigo, eita, a forma como ela Bernardo, viu? Bernardo tem que vir para contar essa história. Meu amigo, a disciplina foi espetacular. Eu acho que eu paguei essa disciplina umas 3 vezes. Eu paguei 4. E tão boa que ela era. Tão boa que ela era. Quantas páginas teve a prova final, hein? A prova final tinha 30 páginas, meu filho. Frente e verso. Mas a ideia mas o que acontece é o seguinte, é que o professor, né, que estava dando essa disciplina, ele dizia, rapaz, engraçado. Antigamente, né, era dificuldade de se formar em engenharia. Né? Os CRE da galera era 5 e pouco. Quem estava indo no caminho da formatura, né? Alguns que não estavam, né? Que iam parar por ali 4, 3. Quando aparecia um CRE 7, eita, esse cara é um gênio, né? 9, nunca ninguém ouviu falar isso na UFPB.
Aí o professor disse, rapaz, engraçado como era antigamente, né? Um curso difícil, complicado, acaba se formar com 5 anos, era raro, sempre tinha reprovações no meio do caminho, aquele negócio todo. Era muito difícil de se fazer, muita dedicação. E hoje, os meninos estão fazendo os cursos aí, entendeu? Aí ele foi e disse, bicho, como é que pode? O caba entra no quarto escuro do terror, tá rindo lá dentro. Não pode. Entrando 3 para Não ter pode. que chorar. Bicho, Né? mas tudo isso, o que ele disse ali, é exatamente isso que a gente está vendo agora. Né? Isso faz tempo que ele já disse. 2016, 17, Eu acho que foi até antes. Acho que foi até antes. A gente disse isso aí, né? Conversando desse negócio, mas já era né? Um aperitivo para o que a gente está vendo hoje. Né? Hoje tá difícil. Tá difícil. A engenharia hoje ela tá sofrida. Ela tá sofrida. Vamos passar para outra polêmica. Não me chamando para polêmica, eu fico só acompanhando. Em 2015, né? Assim, eu fui o fundador do portal Estilos Online e fui o pioneiro aqui em fornecer curso online, né? E hoje todo mundo vende curso na internet. Quando você entra no Instagram da TQS, gente, vocês estão me escutando aí, vamos lá, acessa o Instagram da TQS e vamos ver as estruturas. Eu fiz várias perguntas. Aliás, eu queria poder fazer várias perguntas, mas eu vejo que o povo hoje é Nutella. Ninguém gosta de criticar porque acha que está sendo criticado a pessoa. Não. Eu não tenho nada, não conheço nem a pessoa. A gente está tecendo críticas sobre o que a gente está vendo, sobre um projeto. Criticar hoje é um crime. É um problema, né? É um problema. Essa mudança de linguagem, né? Tem certos termos que viraram tabus, né? Viraram proibidos na sociedade da gente. Pronto, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no portal Estilos Online. Eu peguei, tirei um print de uma coisa absurda que eu vi, que foi uma casa colocou um nível de fundação próximo do outro e joguei lá no meu grupo do Telegram, porque lá a gente pode debater à vontade. Só que eu não apaguei quem foi que fez. Então o rapaz lá veio atacar a minha pessoa e não atacou o que eu estava defendendo. Então eu disse, ô Santo, faz o seguinte, tudo bem, eu fui indelicado, eu aceito isso, eu não tenho mais o que fazer, já foi feito. Mas me diga onde é que eu estou errado, porque eu também quero aprender. Se você conseguir, vai ser ótimo, vai ser um grande debate aqui no grupo. Então ficou muito difícil hoje a gente atacar, a gente ataca o projeto, não a pessoa. Não me interessa nem quem fez, não pode ter seu nome. Como é que o conhecimento chegou até nós? Foi através de críticas. De críticas. Entendeu? Você publica um artigo, isso aquele artigo, antigamente, passa pelo crivo. Passa né? por um crivo, que hoje o povo até gosta de dizer dos pares, né? Os pares, não. Passa por um crivo social daquela sociedade específica. Entendeu? Aí aquilo ali ia para debates, como era antigamente. Né? Medievo. Os debates eram em praça pública. Exatamente. E ninguém se sentia atacado. Né? Era um debate acerca de ideias. Entendeu? E hoje em dia não você é hoje, tem um receio, né? hoje a gente está aqui vivendo numa clausura, numa prisão. Espiral de silêncio. Numa prisão, é claro. A gente sabe de onde vem essas coisas. Né? Entendeu? E ninguém pode mais discutir, ninguém pode mais falar. E agora? E os erros? Como é que serão combatidos? Então tem um problema que eu estou vendo. Acaba que o que é bom se passa por ruim, o que é ruim se passa por bom. Isso já está acontecendo. Pronto, então aqui a gente vai ter que desconstruir isso. Aqui o que é bom vai ser mostrado. Então, voltando aos Instagram da TQS, eu vejo prédios lá, projetos, que o pessoal coloca um pilar a cada 2 metros. E eu faço pergunta, como eu fiz um dia desses, eu disse, rapaz, esse pilar não vai dar atração não, porque todo projeto meu, quando o pilar está com 2 metros de distância do outro, ele dá atração. O seu não dá não. Assim, foi uma pergunta de certa forma irônica, mas é a verdade. Você não percebeu isso? Quando um pilar está tracionado, o que é que significa? Que não precisa de pilar ali. Então, isso que é uma insegurança. Foi isso que eu comecei a observar. E tem um caso, que os em função disso aí, né? Aqui aconteceu aqui em João Pessoa, um prédio teve dá um podcast esse prédio, não dá? Né? Porque depois falar sobre isso. Um problema sério aqui em João público. Pessoa, Manaíra. Ocorreu um rompimento do pilar, né? Um princípio de colapso parcial. Né? Um pilar, houve uma flambagem localizada das armaduras do pilar. Entendeu? E aí a empresa estava vendo um projeto de recuperação estrutural, até o projeto era meu. E não, foi a recuperação. Só que o pessoal não tinha nem começado ainda. Né? Tinha acabado de lixar a pintura do prédio. Como é que a pintura era capaz de suportar? Né? E aí, coincidência, ocorreu exatamente quando a empresa estava lá, e aí foi aquela confusão, aquele tumulto. Mas resumindo, já tinha
acontecido os sintomas desse problema em outro pilar, muito parecido com aquele. Depois a gente fez uma avaliação da estrutura, a Flávia até fez um ATP do projeto, conseguimos achar o projeto estrutural do prédio, pelo menos uma forma. Fez um estudo bem criativo. Fez um estudo interessante. E aí, moral da história. Um pilar próximo a outro. 4 pilares próximo a outros, 8 pilares jogados ali de maneira meio atabalhoada, vamos chamar assim. Né? 2 pilares muito próximos. O que aconteceu? Um pilar com uma carga mais interna, com uma carga muito elevada, e o pilar mais externo quase na tração. Carga muito baixa. Mas na realidade, a estrutura se comporta como a natureza identifica. Uma Né? coisa que eu vi, Fábio, E aí, o pilar mais pesado, com uma fundação muito parecida com o pilar com a carga mais leve. Entendeu o que aconteceu? O recalque do pilar mais pesado, já que a tensão era maior nele, se as fundações eram parecidas, é claro que esse pilar não estava mal dimensionado. Entenda bem, a fundação também não estava mal dimensionada, mas o outro estava sobrando. Entendeu o que aconteceu? A tensão maior no solo aqui fazia com que esse pilar tivesse um deslocamento maior. a estrutura A reticulada, estrutura, totalmente exato. pouco rígido, E principalmente porque os pilares eram muito próximos. desceu também. Entendeu? Né? O que aconteceu? A rigidez da viga lá em cima da estrutura como em si fez com que o pilar, outro aqui, como fosse um paraquedas, né? O outro pilar começou a segurar o deslocamento do pilar mais tensionado, mais carregado. Entendeu? Não aguenta O que aconteceu? Nesse contexto, o que é que de fato acontece na natureza? Aquele pilar mais tensionado descarregou-se e o pilar menos tensionado carregou-se. Né? Só que ele dimensionado para uma carga X que foi extremamente aumentada, potencializada. Entendeu o que aconteceu? A ruptura do pilar. Né? A flambagem localizada Vamos da marcar um armadura. podcast para falar sobre isso. E, Vale muito. inclusive, já tinha sintomas nos outros pilares, nas outras duplas, vamos dizer assim. Quer dizer, é uma situação que é E eu quero trazer para vocês também um Que é tema. estrutural, estrutura pura, né? cheira pura. Eu quero trazer um tema, né? Vamos lá, em dialética e retórica. Mas enfim, o que é que acontece hoje? O engenheiro, eu sei que algumas pessoas não vão ficar chateadas com o que eu vou dizer, mas eu estou falando a verdade. A verdade é que tem engenheiro que calcula prédio, eu sei porque está no meu portal e eu converso com meus alunos. Sem conhecer o básico. Qual é o básico da engenharia estrutural? Se chama teoria da flexão simples. Eu apresentei isso para um engenheiro, um colega muito querido meu, e ele disse assim: ô Flávio, ele é de fora, né? Não vou dizer o local, mas O sotaque. ô rapaz, eu não sabia disso não entendia desse jeito não, acho que é melhor entender mais. Assim, rapaz, tu fazia teus projetos sem entender a teoria da flexão simples, então já começa por aí. Como ele não tem a segurança, porque em engenharia não existe retórica, existe dialética, não tem a segurança, ele passa essa insegurança para o construtor. E o construtor, vendo a insegurança dele, diz: se o rapaz que está projetando não tem a segurança de fazer o que está fazendo, eu não sou doido de comprar um projeto, eu prefiro ficar no meu feijão com arroz. E com Tem isso isso, também, né? e com isso, o que é que acontece? O custo da obra aumenta e ele ganha menos, porque quem dita o preço é o mercado. Esse apartamento custa X, meu filho. Então, você, se gastar mais, dançou. Então, hoje, o construtor ele tem que olhar o seguinte, que a tecnologia, a segurança, serve para que ele gaste menos com segurança. E ele consiga ficar no mercado de forma competitiva, porque, olha, o preço não vai aumentar mais. O metro quadrado é o metro quadrado padrão. Para todos. É. Então as pessoas fazem o seguinte aqui, João Pessoa. Não, todo construtor diz: eu faço uma coisinha melhor. O que é que ele faz melhor? Ele pega a fachada dele e coloca uma floresta amazônica. Ou coloca... Eu não estou criticando, eu estou falando o que eu vejo, né? Eu vejo o prédio que eu disse: rapaz, não é melhor descer lá para uma região, né? Mas não, aí fica o quê? Fica trazendo coisas para poder... Subterfúgios Para poder vender. Não era melhor ele fazer algo mais simples, ou poder até botar a floresta amazônica dele? Eu Ninguém falo tá assim, criticando a arquitetura. ninguém está não, né? criticando, Pelo não. amor de Deus. Botar a floresta amazônica dele, mas ele se ater o que é necessário, Olha, a estrutura, 25% do custo da obra, vamos supor que seja. Rapaz, tudo que você diminui, tu imagina ter um apartamento de 1 milhão e tu tirar 50 mil reais do apartamento. É um bom desconto. Não é verdade? Com certeza. E se tu conseguir tirar 100 mil? É um carro 0 km que você tira no apartamento.
Se você conseguisse tirar e você não quisesse tirar, você dizia, pô, eu vendo meu apartamento por 1 milhão, mas bota um carro zero na garagem. Imagine que é isso que acontece quando o consultor, ele contrata algo que realmente... A ordem de grandeza é dessa. Traga Estamos falando benefício. de um carro caro, né? Porque os carros estão E caros qual é o demais, difícil que eu vejo? É a pessoa acreditar nessa dialética. Por Isso, quê? é. Porque a maturidade dele é muito pequena, é de uma criança de 3 anos de idade. A maturidade hoje dos projetistas que eu estou tendo contato é de um pré-adolescente. E dos homens mais maduros, eles estão numa situação que eles não querem mais projetar porque ele está vendo essa catástrofe que está acontecendo e diz, rapaz, eu prefiro eu vou me aposentar. Nem me... Então, gente, eu estou falando por mais novos. Todo engenheiro calculista ele tem um mentor. Todo tem um mentor. Então eu não posso chegar na internet e chegar o rapaz e dizer, ô calculista, você aí que está aí, ó, você é seu mentor, vou fazer. Isso não serve. Você vai fazer o mentor de um projeto, não vai ensinar a coisa real para ele ter realmente a firmeza, a capacidade intelectual de desenvolver. Porque senão ele vai resolver aquele prédio e outra coisa, é um perigo. Porque ele acha que sabe fazer. E a pessoa tem aquela falsa segurança. Eu sei fazer porque eu fiz, ficou em pé, disse, tá certo. Um dia isso vai ser cobrado. E um dia a verdade sempre aparece, porque ela é muito teimosa, né? A verdade ela vai aparecer. Eu quero mostrar a vocês agora, para vocês comparar. Vamos falar um pouco sobre o estudo de caso. Só que antes eu queria mostrar o seguinte, né? Uma foto de um edifício, que ele era para ser o edifício mais alto do mundo. Porém, a obra parou, né, um pouco. Esse prédio se chama Jeddah Tower, né? A obra dele está interrompida, mas eu acho que ele vai continuar. Para você entender aqui, olha o tamanho do prédio. Esse prédio tem 1.000 metros de altura, ele vai chegar a 1.000 metros de altura. O sistema dele é todo em laje lisa pró-tendida. Olha aí. Aí a pessoa diz, não, meu prédio é muito alto, eu não vou botar laje lisa pró-tendida não. Então pronto, desmistificado. Era bom que tivesse um selo assim, né? Tom. Bota o carimbo, bota o carimbo, editor. Bota o carimbo aqui. Desjustificado. Editor, coloca a primeira foto antes dessa. Vá passando, por favor, pra gente. Isso. Eu quero mostrar pra vocês, assim, eu gosto muito de estudar lá fora, né, as coisas. Esse é um edifício na ilha de Manhattan, né? Nova York, lá, né? E ele é o 432 Park Avenue, né? Esse prédio, atualmente, é o maior prédio do mundo residencial. E, assim, eu viajei para Fortaleza, terra da Impacto. Fui visitar as obras, né? A capital da proteção. A capital da proteção. E saí de lá assim, eu cheguei numa obra, a gente tá polemizando. Eu medi o tamanho do pilar com as passadas. Eu dei 15 passadas e não cheguei no fim dele. Olha que eu corro, meus passos é longo. Eita. Então, 15 passadas, eu vi ali que esse pilar tinha mais de 15 metros. E quando eu vejo esse projeto, você não se lembra, mas ele estava no Ibracon de 2018, com a maior vergonha, polemizar, né? Com a maior vergonha que a gente passou na face da Terra. Daqui a pouco a gente conta essa vergonha, né? Se a gente puder. Vai envolver uma pessoa aí. Depois a gente vê, né? Então, esse projeto... Vergonha alheia, viu? Alheia. Vergonha não foi minha, não. Eu fiquei envergonhado. Esse projeto aqui, esse pilar é 90 por 90. Esse prédio, ele tem, se eu não me engano, são 100 pavimentos com o pé esquerdo de 5 metros cada, porque tem um sistema de passar vento por dentro dele. Então tem 500 metros de altura. Esse pilar aí tem 90 por 90. Entendeu? Olha como é construído lá fora, como é concebido as estruturas lá fora. Arrojado. O que é que você pode quando vê uma imagem dessa? Núcleo de rigidez. Formas coerentes. Aí você chega no Brasil, você vê o núcleo de rigidez lá fora da estrutura, na escada. O que é que vai acontecer? O prédio não se estabiliza. Aquele assunto que eu venho batendo na tecla, centro de massa e centro de rigidez, fica muito distante, o prédio gera uma excentricidade natural. Já chegou no meu escritório um construtor, um engenheiro, querendo que eu faça o projeto. Quando eu vi o projeto, o prédio tinha 40 andares, um arquiteto famoso aqui.
E eu disse, eu não posso fazer teu projeto. Ele, rapaz, por quê, Flávio? Não sei o que. Eu disse, porque eu não vou dar nenhuma contribuição no teu projeto. Eu só posso dar contribuição se eu puder influenciar na arquitetura, porque o centro de massa está distante do centro de Deus, tu vai gastar muito dinheiro para estabelecer esse prédio, e eu não tenho interesse em fazer que tu gaste dinheiro. Por isso que eu não vou fazer. Então é difícil até do mercado ter maturidade até para aceitar um não desse, né? Um não desse. Mas é a verdade. O que é que eu vou fazer? O cara gastar um prédio daquele, Fábio, a estrutura, pelo menos ali, outros, né? 30 milhões. Faz com os outros, né? 30, 40 milhões. Gastar dinheiro faz com os outros. Faz com os outros. Não tenho. Não, porque o projeto já veio aprovado e ele sofreu muito, meu filho. Eu tenho certeza, se eu tivesse uma maleta aqui com 10 milhões de reais, tu pulava em cima dela e levava para... Se eu tivesse te dando, tu levava para casa. E tu esperava aí uns 6 meses por esse dinheiro. Enfim, né? Então, esse é o projeto. Aí você olha para um projeto desse e diz, meu Deus, e agora? O que é que eu estou fazendo? Não é? Vai passando, DJ. Só as fotos. Esse projeto aí, ó. Isso aí é um modelo, porque eu tenho todos esses modelos, que eu tenho um livro, então a gente recebe um CD com todos esses modelos do prédio. Por isso que eu estou falando com propriedade daquele que realmente eu conheço. Isso daí é o The Burj Khalifa, o prédio mais conhecido do mundo hoje, e é o prédio mais alto do mundo, né, construído. Então, qual é o sistema estrutural dele? Laje lisa protendida. Esse prédio aí tem 808 metros de altura. O que é que a gente vê? Pilares que controlam, né, uma forma meio que simétrica, proporcional. Né? Meio que simétrica, mais geométrica, com figura geométrica mais proporcional. Mais regular. Regular assim, e proporcional, né? Claro que isso aí foi criado na inteligência artificial, o contexto do prédio, para que ele tornasse uma forma realmente onde o centro de massa estivesse muito próximo do centro de rigidez. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque lá fora existe uma norma, né? A SCE, que hoje já está em 2022, mas isso aqui foi a SCE, se eu não me engano, foi em 2010, que você não pode ter uma excentricidade entre essa diferença dos centros de mais de 15%. Você não pode. Então lá... Os prédios têm que ser projetados em paralelo com a estrutura. Então né? O arquiteto está integrado. O calculista é Tem que integrado. estar integrado. Tem que estar integrado. Aqui no Brasil, o que é que acontece? Você faz um prédio, o que é que você vê? Aprova na prefeitura e vem para o calculista. Não, e outra coisa. Imagine que nível está. Onde é que está a escada do prédio? Na periferia. Isso aí não tem regra. Isso aí não tem regra. É o que a arquitetura determinar. A arquitetura aqui é mandatária. Mandatária no sentido de que ela determina se o construtor vai ganhar, perder, ou ganhar menos dinheiro, ou ganhar mais dinheiro. E se der certo, foi uma questão de aleatoriedade. Não foi uma questão de análise de situação dessa natureza. Entendeu? É uma situação complicada que a gente vive nisso aqui, né? Bora para a próxima foto? Pronto. Isso daqui é um case real aqui na cidade de João Pessoa, de um projeto que eu fiz e que também é um assunto de um podcast, né, Fábio, esse projeto? Foi. Aí dá um podcast bacana, né? O que a gente até discutiu sobre ele em outros carnavais. Esse projeto, isso é o produto final, né, da estrutura que eu fiz junto com o arquiteto, né? A gente trabalhou 6 meses para chegar nessa forma arquitetônica. E esse projeto, eu tentei, né, conversar muito com a arquiteta para mostrar para ela, você precisa fazer isso, porque é isso que vai deixar seu projeto barato. Então, o que é que acontece? Eu tentei fazer com que o núcleo de rigidez ficasse perto do centro de massa e centro de rigidez. Mas, para você ver, nesse projeto, na direção X desse projeto, a diferença é de 5%. Mas na direção Y, a diferença é de 27%. E foi uma das estruturas mais econômicas que eu já consegui fazer. Trazendo longe daquilo que é minimamente requerido nos códigos europeus, você já tem um benefício muito grande. Né? Então começa, mas aqui é o meu banheiro, mas aqui é meu quarto, mas aqui é não sei o que. Eu disse, se apegando com essas coisas, né? O núcleo de rigidez tem que estar no meio da estrutura. Enquanto as pessoas não tratarem disso, não adianta ela vir querer... Vão querer estabilizar prédio com massa, né? Vão querer estabilizar prédio com pilar de 15 metros, né? Os nossos prédios altos aqui no Brasil, costumo dizer que 2 carros de mão de tijolo fazem a alvenaria do prédio todo. Né? Aí eu fico perguntando, mas o cara quer economizar o dinheiro no grosso. Aí o que é que ele faz? Vai no fino. Aí começa a esmagar os prestadores de serviços, os projetistas, tirar um pouco de cada um. Onde o custo está aí? Tá aqui.
Ontem, para ele entender isso, agora, como é? Ficou ruim o prédio? Ficou ruim o prédio depois dessa mexida toda? Rapaz, esse prédio, ele foi vendido em uma semana. Olhe que a gente tentou fazer o máximo, porque infelizmente, né, eu fui até onde eu consegui ir, mas eu evolui muito. Pode passar a foto, só pra gente ver se tem. Esse prédio, eu trouxe uma inovação. Pronto. Isso daqui eu estou mostrando para vocês que é o centro de massa da estrutura. É como é calculado. Aí qual é o problema? A primeira dificuldade é calcular o centro de massa da estrutura. Porque você tem que usar um software internacional e as pessoas hoje não conseguem entender nenhum idioma nativo que só o outro. Né? Então, por quê? Porque aqui as normas são diferentes. Você tem que entender como é que funciona o universo de uma norma, uma ACI, para poder para poder deixar esse programa brasileirado, entre aspas. Já começa por aí. Pode passar a foto. E esse aí mostra a foto final do prédio, né? O que foi que eu trouxe para esse projeto? Eu trouxe um componente chamado Outrigger, que começou aqui no Brasil, foi usado lá no Yacht House, se eu não me engano, de Balneário Camboriú. Mas aqui, ó, eu trouxe uma inovação que foi a questão desse Outrigger ter um cinturão de uma treliça chamada Beltrus. Isso faz com que o prédio ele estabilize muito mais fácil. Muito mais fácil. E você consiga fazer ele todo em laje lisa protendida. Agora imagina a Improtec executando essa laje lisa maravilhosa, né? Já no próximo podcast. Mas eu vou contar depois a história, né? É um podcast. Pode passar. Essa história eu já sei. Já sabe, né? Ela vai ser contada, viu? A verdade vai aparecer. Então, quis mostrar isso a vocês. Daqui a pouco a gente entra nessa foto aí, viu? Pra gente falar mais um pouco sobre isso. Mas deixa ela aí. Ela vai ser bem-vinda. Eu vou agora passar a bola para Fábio. Fábio, eu quero saber o seguinte. O que é que a norma de desempenho ela traz de novidade para a gente com relação à segurança da estrutura e a parte de flechas, fissuras, o que é que isso tem a ver? Parte de incêndio, que é muito importante, né? Todo mundo quer saber disso, viu, Fábio? A norma de desempenho, né, que na verdade ela foi gestada muito tempo antes de ser publicada, né? Inclusive foi publicada em versões para prédios de menor altura, né, para prédios de até 5 pavimentos. Isso em 2008, 2005 saiu versão. E só em 2013 essa norma foi publicada, junho de 2013. É um conceito de norma diferente, né, das nossas normas normais na engenharia, publicada pela ABNT, que é uma norma baseada no desempenho. É diferente da norma prescritiva nossa normal, que ela prescrevia o procedimento. E o cara prescrevendo o procedimento daquele jeito, ele estava isento acerca do resultado. Isso. Entendeu? E a norma de desempenho veio com essa... Ela, obviamente, é um conceito que era muito comum. Eu estudei engenharia de produção, meu mestrado foi em engenharia de produção em 2001. É um conceito da indústria automobilística japonesa, né, que é a ideia de desempenho, né? Então, foi copiado muita coisa de lá, trazido para o comitê que a publicou, né? Já está até em revisão, a parte 1 já foi revisada. E em relação à estrutura, né? Em relação à estrutura, eu acho que a maior importância da publicação da norma de desempenho foi ter trazido à tona aquilo que já era prescritivo, porque a norma de desempenho ela não eximiu o construtor de executar, de jogar no mercado, de nenhum ente, inclusive, no processo, nenhum player no processo, por exemplo, o projetista, de fazer conforme a prescrição, né? Mas também levando em consideração o desempenho, né? Porque antes o desempenho era jogado à revelia da aleatoriedade, vamos dizer assim, vamos deixar a cargo do que der. Eu faço daquele jeito, se deu, deu. Se deu certo, deu certo. Né? Relativo a algumas coisas, tudo bem. Mas tem outras coisas que não tem muito sentido, né? Por exemplo, uma norma de cálculo estrutural, né? É claro que eu tenho que seguir aquilo ali, mas eu também tenho que garantir pontos de durabilidade e tudo. Então a norma ela foi muito abrangente. Falar sobre ela aqui ia ser muito complicado, muito pouco tempo para isso. Mas eu queria destacar um ponto em que ela foi muito importante, que foi
trazer à baila, né, o dimensionamento da estrutura de concreto conforme os critérios de incêndio, né? A NBR 15200, ela é uma norma bem antiga, né? Publicação, se eu não me engano, em 2001 tinha revisão de norma. E em 2012 saiu a última versão dessa norma. Mas só depois da implantação, né, da publicação e do entendimento, as discussões, houveram muitas discussões, quando a NBR 15575 foi publicada e tal, e só 2, 3 anos depois é que as coisas começaram a engrenar, talvez até um pouco mais. E quando começou a engrenar, ela citava a NBR 15200 e a NBR 15200 passou a ser mais, vamos dizer assim, não só discutida, mas implementada. Entendeu? E a NBR 15200 trazia muitas situações de risco de incêndio. A gente tem uma certa experiência em concreto submetido a altas temperaturas, né? A Unicinos, a Universidade lá no Rio Grande do Sul, né? O professor Bernardo Dequian trabalha com isso, né? Um dos irmãos Brits, não sei se é Alexandre, também trabalha com isso, entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Fortaleza, no Ibracon. E tem muito trabalho a respeito do que o fogo faz na estrutura de concreto, né? Na estrutura de concreto armado. Então a gente tem muita experiência nisso. Essa experiência foi passada para essa norma NBR 15200 e só em decorrência da publicação da norma de desempenho foi que essa norma veio fazer parte dos projetos estruturais, que não fazia parte. Você dimensionava segundo os critérios de estabilidade. Em 2003, com a mudança da NBR 1118, passou-se a dimensionar, porque estava nela, acerca dos critérios de durabilidade, mais os critérios de elevada temperatura, entendeu? Era deixado de lado, né? E isso eu acho que talvez tenha sido a maior contribuição da norma, no meu entendimento, do ponto de vista da estrutura, né? É claro que ela versa sobre limites de deformações, ela versa sobre conforto antropodinâmico, a questão acústica das alvenarias, da própria estrutura, né, que era um problema. É um problema. Eu moro num prédio que você escuta tudo embaixo. O cara me escuta lá embaixo, né? Então tem essas coisas, essas coisas também foram tratadas. Mas do ponto de vista estrutural, né, abertura de fissura e alvenaria, entendeu? Isso foi muito importante. Entendeu? Então eu acho que nesse sentido ela foi importante, mas o que eu acho, no meu entendimento, foi a trazer à cena a norma de dimensionamento e estrutura de concreto submetidas a elevadas temperaturas. Fábio, então é o seguinte, né? Como a gente está com pouco tempo agora esse primeiro episódio dessa série, né? Que a gente vai falar sobre isso. Mais uma apresentação aqui. Apresentação depois a gente vai discutindo. Falou um pouquinho de tudo, né? O tempo vai ser então, assim, quem determina é a audiência, né? E outra coisa, o próximo serão ao vivo aí, para a turma participar, né? Interagir. Eu quero soltar para você aqui o projeto que a gente vai trazer para o próximo episódio, para a gente debater sobre a questão de custo. Coloca a primeira foto. Esse é um projeto, um prédio de 14 andares que eu recebi de um cliente e eu fiz essa estrutura em todos os sistemas estruturais possíveis. Eu comecei com a laje lisa, com uma estrutura de concreto armado, com vigas. Depois eu parti para uma estrutura de concreto armado sem viga. E por que tu fizesse isso? Para poder comparar o custo das coisas. Mas tu fizesse só para ter essa resposta ou o cliente... O cliente não me solicitou, eu simplesmente disse, eu preciso, antes de dar o orçamento... Provar, né? Tem que provar, né? Antes de dar o orçamento... Eu quero provar a você que a minha solução é a melhor. Isso. O cliente estava precisando disso. Então o cliente não pediu, mas ele implicitamente pediu, né? Já evita o questionamento, né? É porque a gente engenheiro, a gente sabe do que ele precisa e ele não sabe do que ele precisa. Ó, cliente, vou dizer para vocês não sabem do que vocês precisam na sua estrutura. Essa é a verdade. Mas, mostra a próxima foto, por favor. Pronto, isso aí é a altura do prédio. Eu peguei esse prédio porque eu achei interessante a forma dele. Porque, querendo ou não, ele tem um centro de massa próximo ao centro de rigidez. Então me interessou a fazer essa análise. Para mostrar para vocês o que é que acontece, de fato, quando se calcula uma estrutura observando os critérios da norma de desempenho. Que o principal critério, Pedro, para mim hoje se chama deformação. Porque
Fábio é meu irmão lá no cafezinho, ele fica contando os problemas relacionados ao trabalho dele. Então, sobre fissura de alvenaria, tem muito problema, Fábio? Nossa, mano. Teve umas fotos, não foi? Existe um problema que ninguém relacionado à fachada também. Fachada não tem fissurada de João Pessoa, não. E só pra gente Em cantinho, né? Não, mas vamos falar de João Pessoa. Você não anda 100 metros para não encontrar fissura em fachada. E o problema daqui? Toda a ordem. Não. A gente vive na praia, corrosão. Tem problema de corrosão aqui, Fábio? Não. João Pessoa não. Não tem. Olha, isso aqui é um dado meu, certo? Certo. Eu visito edificação, né? Trabalho no setor industrial, né? Mas 90% do meu ganha-pão é no setor imobiliário. Eu visito prédio desde 2002, quando eu entrei nessa área. Em 2002 não, mas desde 2004, por aí, 2005, quando eu comecei o mestrado lá em Pernambuco. Foi, acho que 2004, por aí. Então, de 2004, vamos lá, 20 anos, mais ou menos 20 anos. Mais ou menos, em média, já visitei muito mais, pouco, menos, mas em média, 5 prédios por semana. Nunca visitei um prédio com menos de 20 anos que não tivesse sintoma de corrosão nas armaduras. Exato. Todos os prédios de 20 anos para cima tinham sintoma de corrosão nas armaduras. Ô, Fábio, mas me diga uma coisa. E prédio novo, recém-construído? Tem Com problema? Com problema também. Você já pensou, Pedro? Agora, isso é também uma falta acho que não tá a gente incluso, teria né? que fazer um estudo muito mais, eliminar certas variáveis, Vitorioso, tirar, mais rigoroso. Né? Tem diversas causas, tem causa em si, você Causas tem duas, né? causas Causa em si tem duas e meia, né? Causas Que executivas, né, também, né? Não, aí no caso seria outra coisa, mas eu digo causa mesmo, a gente só tem duas e meia, né? Que é a carbonatação do concreto, ou seja, um agente causador que é o dióxido de carbono e o cloreto. Então são as duas causas. A lixiviação pode causar corrosão também, certo? Mas agora, fatores potencializadores, aí são Tem diversos. vários. Os de ordem executiva, os de ordem projetual, né? Então, tem muita coisa. Não dá para a gente discutir nesse sentido aqui. Mas prédio novo, com problema de corrosão, 5 anos corrosão nas armaduras. É um absurdo. Eu posso dizer, será que esse problema, e eu vou mostrar aqui o tamanho, o volume de estrutura que precisa para que os critérios das normas sejam atendidos com relação à deformação das alvenarias. Eu tô achando que daqui a pouco só vai poder existir estrutura protendida, né? Porque uma das grandes vantagens... né, Eu vou provar isso, mas não agora. Vamos chegar uma lá. das grandes vantagens da proteção... É a deformação. Tá aí. Abertura de fissura. Isso né? foi uma conclusão que eu cheguei através de análises muito criteriosas, que agora eu vou expor para todo mundo e para vocês. Eu vou expor por quê? Ninguém nunca relaciona o problema de deformação com a estrutura, porque assim, qual é a deformação da peça no serviço? L sobre 250. A estrutura, pega uma viga de 10 metros, que é o caso desse projeto, L sobre 250 dá quanto deformação? Vai dar 25, né? 1 sobre 25 vai dar quanto? 3 centímetros. 3 centímetros. A alvenaria não suporta 3 centímetros. A flecha limite da alvenaria é 1 centímetro. Aí, a alvenaria, se ela for externa, abriu o buraco. Isso, aí já- Passagem de agente, passagem de água. Né? Aí Aí faz afeta a estrutura, começa a passar água pela estrutura. Né? A água não causa corrosão, mas ela causa corrosão quando ela passa em fluxo pela estrutura carregando hidróxido de cálcio. Mas não passou pela estrutura, mas ela carrega consigo a umidade, que participa a água em si, que participa de todos os processos corrosivos, caso a corrosão tenha sido instaurada, e vem consigo os agentes agressivos. E ainda tem o seguinte, Fábio, me Né? explica uma coisa. A gente está até com tempo limitado, mas você falou, existe um limite para abertura de fissuras na estrutura de concreto protendido e armado. O limite da estrutura de concreto protendido, ela é menor do que a estrutura de concreto armado. Porém, se a gente calcular com outros níveis de proteção, a gente consegue até zerar. Eu zero. Eu não vou Não no corre limite. esse risco. Não corre esse risco. Então, assim, minha estrutura, pelo menos teoricamente, ela trabalha sem fissura. Fissura. Porque eu estou vendo que esse agente agressivo pode entrar na parte da estrutura no qual ela não esteja protegida. E isso é um problema. A estrutura de concreto armado, ela vai fissurar. Vai fissurar. Ou seja, naturalmente, a gente não está analisando isso. Mas por que as estruturas mais novas, mais recentes, mais esbeltas, mais robustas no sentido de que arrojadas, né? Vamos chamar assim, mais arrojadas,
elas têm tido problema mais recentemente? Será que é só problema executivo? Né? A resistência do concreto está mais baixa. Será que não está protegendo as armaduras? Será que o problema não é outro? Será que não é um excesso de fissuras? Um excesso de status estrutural? Claro, Vai tem chegar, fissura já pela chega natureza, no né? projeto estrutural. Pronto. Então, o próximo podcast aí promete essa série. Gente, a gente vai ter que ir se despedindo aqui. Antes de tudo, eu queria só passar um vídeo que a gente vai mostrar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Olha o que espera a gente. A comparação das estruturas levando em consideração as instalações, né? Para saber, para a gente fazer uma coisa completa. Tá né? mais uma vantagem da proteção aí. Cenas dos próximos capítulos, né? Vamos fácil. discutir tudo, né? Se a gente for falar de vantagem de proteção, não vai ser um podcast, não. Vai ser uma série. Vamos fazer uma série. De 17 temporadas. Cada temporada com mais de 10 episódios, aí só vantagem. Então, gente, eu quero agradecer a presença de Fábio, né, de Pedro, né, que a gente está aqui junto nesse projeto. Fábio, tem alguma palavra para o nosso público aí maravilhoso que nos assiste, que vai gostar muito dessa série, desse episódio? Esperem e verão. Verão, né? A gente tá com mais de 1000 pessoas online acompanhando o podcast. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Espero que a gente tenha contribuído com a formação acadêmica, intelectual, que seja, né? Que tenha esclarecido algumas coisas. Isso é mais um bate-papo, assim, até descontraído, mas a gente vai trazer também informação. O intuito da gente aqui não é fazer uma aula online, mas é polemizar. É conversar. É polemizar e conversar, conversar, né? É. Trazer coisas agradáveis para que você... Conversa sem polêmica não é conversa. Trazer situações que a gente passa nas obras, que passa com os clientes, né? Que a gente vê, né? Que você, quando está projetando também, analisa as situações. Então, a gente vai trazer aqui na mesa. Vamos ver se a né? gente traz mais. Tem uma vaga aqui, Tem né? uma vaga aqui. Vamos ver se a né, gente traz sempre mais um sempre convidado, preencher né? com alguém Sempre preenchendo com alguém para a conversa ficar muito melhor. marcado. E é importante, né? Saber o que é que a gente conversa de fato quando estamos entre nós, né? Porque as pessoas querem saber, né? O que é que esses meninos conversam naquele café ali, hein? Do Shopping Manaíra. Do Shopping Manaíra. Ei, a propaganda. Muito obrigado e fique aqui, fique com Deus e na próxima a gente volta com mais um episódio dessa temporada aí. É isso aí. Valeu.